descobri um negócio muito interessante. Tem algum gesto que eu faço que a câmera dispara um 3, 2, 1 e começa a filmar sozinha. Deixa eu catar. Oi gente, eu sou a Wendy e eu tô aqui mais uma vez, pela segunda vez. Estou tentando ser fiel a esse canal. E como eu falei no último vídeo, eu queria muito gravar sobre alguns livros que me ajudaram a voltar ao hábito de leitura, assim. O hábito de ler mesmo, sabe? Tipo, não aquela coisa igual acontecia comigo de, sei lá, eu lia um livro por ano ou às vezes realmente lia só o que precisava ser lido. Bom, algumas considerações que inclusive eu até cheguei a falar, mas vou explicar um pouco mais também. Quando eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, eu era uma leitora muito ativa e uma coisa que me ajudava a ser uma leitora ativa eram meus amigos, né? Eu tinha um grupinho aí de amigos que eles eram leitores também. Então, assim, na adolescência, o que funcionou pra mim foi influência. A gente trocava figurinha e aí pegava emprestado livro com um, com o outro e tal. E não importa, sabe? Eu lia diversos tipos de livros e continuou sendo assim. Eu não tenho preconceito com livro, a não ser que seja terror, eu tenho um pouco de medo. Filme eu não assisto nem a pau. Livro eu tô querendo ver se eu experimento alguns. Talvez uns mais light, assim. E autoajuda também não é muito minha praia não, mas assim, depende também, porque se for uma coisa meio disfarçada pode ser que não me interesse. A autoajuda, que não é bem, eu não considero autoajuda, mas o livro assim mais religioso, né, o livro cristão eu me interesso bastante. Nem é tanto que eu não gosto, sabe, porque eu não criei esse hábito. Mas tem alguns livros, inclusive, que estão aí famosos, que o pessoal tem falado, eu tenho vontade de ler. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, como eu cursei História, a gente tinha uma carga de leitura muito grande. Então, eu passei o tempo da faculdade aí sem ler mesmo, assim, ler por ler, sabe? A não ser quando entrou a pandemia, em 2021. Então, eu fiquei um período sem aulas e tinha uns livros na minha estante que estavam parados. Eu li eles, mas eu não considero que foram livros que me fizeram a voltar a ler, primeiro porque quando as aulas voltaram eu também não consegui manter essa minha rotina de leitura, e segundo porque eles são livros que necessitaram de um pouco mais de um esforço da minha parte para me manter apegada, assim, sabe? Eram livros que eu queria muito ler, mas depois eu falo sobre eles. Quando a faculdade acabou, passou o tempo, eu entrei pra pós, então mais uma vez eu adiei essa coisa do fazer coisas por fazer, né, as leituras por fazer, até que no ano passado, não que eu não tenha lido nada, tá, em 2022, porque eu me lembro de ler alguns romances assim, Bridgerton, por exemplo. Comecei a resgatar esses hábitos em 2022, mas foi em 2023 mesmo que eu considero o meu ponto de partida para recomeçar nesse hábito mesmo, assim, que eu fiquei fiel. Então, assim, 2022 já estava lendo e tal, mas a virada de chave para mim foi o ano passado. E aí, até eu fiz muito atrasadamente, né, o livro das minhas metas de leitura para 2024, foi meu primeiro vídeo. Se você não viu, você pode ver no nosso canal. E é onde eu dou todas as explicações de por que a minha câmera não é boa, por que a minha edição ainda não é legal, mas eu estou aprendendo, a gente me senti muito orgulhosa editando o último vídeo que eu fiz, entendeu? Palmas pra ela, porque assim, eu saí total da minha zona de conforto e fiz. O que eu tava falando? Enfim. Aí no ano passado tiveram alguns livros que, assim, gente, eu não tô falando que esses livros vão funcionar pra todo mundo, não tô falando que é o estilo de todo mundo, mas o que funcionou pra mim, e não foram os únicos que eu li, e não foi também nessa ordem. Foi nessa ordem, mas tiveram alguns livros entre esses livros que eu também li, mas foram os livros que, assim, definitivamente me fizeram, poxa, esse negócio de ler é bom demais, eu tenho que continuar.
Acho que tem um pouco para todos os gostos, porque dois deles também eu considero, um deles na verdade eu considero um livro bem neutro assim, em termos de gosto. Acho que todo mundo que lê ele, posso estar generalizando, com certeza estou generalizando, mas eu acho que todo mundo que se dispor a ler um deles aqui vai gostar. Mas enfim, não importa. Importa que foi o que funcionou, que foi os livros que funcionaram para mim. O primeiro deles, gente, é um romance. É o que as booktokers, booktubes e instabooks dizem ser o tal do Afrolover. Por quê? É um romance protagonizado por duas pessoas negras. E esse livro é Um Favorzinho do Vizinho. Não foi o primeiro livro que eu li no ano passado, mas foi o primeiro livro que eu li o ano passado que ele consumiu a minha mente, assim. Eu trabalhava pensando nesse romance. Eu saía pra rua doida pra voltar pra casa pra poder ler esse livro. E ao mesmo tempo eu ficava sofrendo comigo mesma porque eu sentia que eu estava perto. Quando eu estava perto de acabar o livro, eu ficava triste porque eu sabia o prazer que essa leitura estava me provocando e eu estava perto de acabar e eu não sabia se eu iria encontrar outra leitura que me fizesse tanta vontade de ler assim. E foi esse livro. Eu não sei se vocês gostam que leem resumo, então eu não vou ler porque estou conhecendo o que as pessoas se interessam por. E aí posso tentar deixar na descrição o link de onde que a gente tem um resumo. Mas explicando, tem a Lily Green, que é uma moça que trabalha numa editora. E tem o Nick, que é um escritor. Só que é o seguinte, melhor livro... Não, sai fora, eu não te chamei aqui. Eu juro que eu sou carinhosa. Subi. Enfim, voltando. A Lily, ela é super fã de um livro que foi escrito por um tal de N.R. Strickland. E não existe nada mais sobre a continuação dessa história, não existem outras edições, não existem outras publicações desse autor. Na verdade, ela achou esse livro num sebo e ela fica sempre procurando atualizações sobre esse autor, até que num belo dia ela entra de novo no site do Strickland e ela encontra um e-mail para contato. E, gente, ela resolve mandar um e-mail para esse cara e esse cara responde ela, o próprio autor responde ela e eles começam ali numa troca de e-mails que eu considero, tipo assim, a melhor troca de e-mails de e-mails, cartas, enfim, que eu já li, porque realmente isso aqui, gente, é ouro, viu? Isso aqui é milhões, porque são 59 páginas de troca de e-mails. 59 páginas que eu li de uma vez, assim, engoli. É perfeito. Não tem outra explicação, assim, tipo, realmente é muito envolvente a conversa deles. Já me lembrou muito, assim, aquele tipo de filme de romance que passa na sessão da tarde, sabe? A sensação de todo o livro, pra mim, foi que eu estava assistindo um filme de romance desses estilo sessão da tarde, que eu fico o tempo todo querendo acabar de ler. Aí, bom, mas aí continuando, em algum momento o Strickland, ele para de responder, ele some, desaparece, dá um pane no sistema. A Lily, obviamente, fica chateada com a situação, só que ela decide mudar mesmo, assim, as coisas da vida dela, o rumo da vida dela, e sai com os caras sem noção e tal. E aí a irmã dela vai casar e ela precisa de um acompanhante. Agora, gente, vamos combinar. Uma dúvida aqui. Eu sou muito influenciada por filmes norte-americanos, assim, no termo do que é a cultura deles. Eu não sei exatamente se é real, mas é realmente necessário. Se você é uma mulher solteira, se você é um homem solteiro, se é convidado para um casamento, é tão importante assim, que você ter um acompanhante. Eu entendo que isso é legal, mas assim, por que dão crédito dessa forma ao tal do acompanhante?
Pois é. E aí eles começam a atormentar a vida da Lily, perguntando se ela tem acompanhante e tal. E ela tem um vizinho muito gato chamado Nick. Eles começam a conversar e tal, até que o Nick percebe que, na verdade, ele já conhecia a Lily de algum lugar. Bom, ele conhecia a Lily porque ele é o Strickland, ele é o escritor. Só que ele não conta isso e ele, na verdade, tenta meio que dar uma fugida, com medo de encarar aquela situação, mas ele não consegue e aí eles começam a trocar os favores e a história é muito sobre isso. O finalzinho aqui fala, né? É uma história envolvente e divertida sobre autoconfiança e se permitir ser amado. É isso. Gente, tem umas cenas hot, tá? Pra quem gosta ou não gosta disso. Achei que esse livro vai ser uma novela muito legal de ler, muito envolvente. A partir desse livro, eu procurei outros livros no estilo. Erro meu, porque quando a gente lê um livro em determinado estilo que a gente fica muito envolvida, se vier um que é mais ou menos, ele nunca vai ser só mais ou menos, ele vai ser horroroso de péssimo. E aí eu tive que mudar o gênero por algum tempo. Eu acho que eu não mostrei a autora, mas a autora é a Christina Forrest. Ela já tem outras publicações também, que inclusive fiquei interessada. Só que acho que traduzido para nós ainda, que eu já vi é esse, mas eu vou procurar me atualizar sobre essas informações. Pois bem, continuando. Esse livro aqui não é nada desconhecido, na verdade ele é um clássico também. Existem várias ideias que a gente percebe que são desenvolvidas no entorno desse livro, que é nada mais, nada menos do que 1984, de George Orwell. Ai, Lulu. George Orwell, gente, foi o meu... É assim que pronuncia, né? Eu acho. Enfim. Ele foi... Eu ouvi falar, tá? Do autor. Mas ele foi a minha descoberta de 2023. Porque eu nunca havia lido nada dele. Só mesmo assim ouvi falar. Eu considero que esse livro aqui... Ele é um livro que, independentemente do tipo de leitura que você goste de fazer, você vai gostar de ler esse livro. Eu fiz muito, até eu falei muito dele, acho que no primeiro vídeo, meio que indiretamente falando, mas eu fiz várias marcações nele, como vocês podem ver. Eu sou da pessoa que rabisca livro sim, tá? Chega um momento nesse livro que eu comecei a escrever tanto nele, a rabiscar, e eu sempre rabisco e marco pensando que em algum momento isso vai servir para eu fazer alguma coisa com isso, uma publicação. Só que é aquilo que eu tô naquela de... Eu ainda sou uma pessoa tímida nas redes sociais, então eu cheguei a fazer um Instagram literário, e eu postei algumas coisas, depois apaguei, deixei só 2 coisas lá. No TikTok eu consegui postar mais, eu ainda não tô lá, mas marco na intenção de que eu possa realmente compartilhar depois, em algum momento voltar. Inclusive achei o restante dos adesivos. Só que só tem mais um de cada. Que bom. O que falar de 1984? Porque eu acho que é um livro que dispensa apresentações. Eu acho que é um livro conhecido mundialmente e todo mundo já deve ter ouvido falar. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da influência desse livro pro Big Brother. Tem como não associar Big Brother com esse livro. Até porque o Deus, o governador, o presidente, seja lá o que for, é chamado de O Grande Irmão, ou Big Brother, né? Então, ele é um livro que conta a história do Winston, que é um cara que trabalha para o governo. Ele narra essa história mostrando pra gente como que nessa sociedade distópica que eles vivem, é perigoso sentir, é perigoso falar e é perigoso expressar. E expressar não no sentido só da conversa, mas até mesmo das suas expressões faciais, assim. Porque você está sendo vigiado o tempo todo
por pessoas e pela TV, a TV tem que ficar ligada, é um rolê muito doido isso também. E tipo, ele mora sozinho, mas na casa dele também não é uma área de segurança, porque tem a TV e tal. Pra mim, me trouxe muitas questões. Assim, por mais que a gente não vive numa sociedade distópica, né? Mas ao mesmo tempo, a gente fica tipo, será? Será mesmo que isso aqui não é real? Então tem diversos questionamentos. Essa caminhada dele, ele tá insatisfeito com toda essa situação. Só que é muito difícil descobrir se ele tem parceiros nessa, se ele tá sozinho. Porque tem a polícia do pensamento, né? Tem, enfim. E aí ele encontra a Júlia, que também é uma funcionária do governo. Eu não me lembro exatamente qual ministério que ela é, mas eu não sei se é o Ministério do Amor. E assim, sobre o Ministério do Amor, por exemplo, ou o Ministério da Verdade, sei lá. É engraçado porque as palavras aqui, elas têm, a linguagem que ela carrega uma coisa muito legal, de tipo, o Ministério do Amor na Sociedade de 1984, ele é tudo menos amor. O Ministério da Verdade é um grande fabricante de mentiras. E eles reinventam as palavras também. É tipo assim, nessa ideia de se não existe a palavra, então também não existe o sentimento. Então é meio nessa vibe assim. E quando ele encontra sua amada Júlia, eles começam a se encontrar clandestinamente, é claro. Só que depois eles descobrem que existe uma sociedade secreta chamada The Brotherhood, dedicada à destruição do partido do Grande Irmão. E aí eles entram nessa, e aí que a história acontece. Aí, meu filho, só ladeira abaixo. Mas ele me faz lembrar muito bem da ditadura, ele me faz lembrar muito bem de seitas religiosas, ele me faz lembrar de tanta coisa que eu nem sei explicar muito bem. Era um livro que eu realmente, não quer dizer que eu devorei esse livro igual eu devorei o do vizinho, um favorzinho do vizinho, mas uma vez que eu engatei a ler ele assim, ele começou a me trazer várias questões e realmente eu queria mais, entende? Assim, por isso que inclusive eu cheguei a ler outros livros numa perspectiva mais parecida, que são livros que mexem com a cabeça da gente, que criam estalo, sabe? E inclusive eu falei na outra lista, no outro vídeo, que tá na minha lista ler Admirável Mundo Novo, porque dizem que é nessa vibe e que é até melhor. Mas assim, é um livro que funcionou pra mim, tá? Porque também me despertou muita curiosidade, me despertou muito dessa coisa, tipo, o que você tá vivendo, de olhar a nossa volta e prestar atenção de fato nas coisas que a gente tá vivenciando e também na história que a gente estuda, né, na fé que a gente pratica, enfim, são tantas coisas que eu acho que eu poderia trazer realmente um vídeo só sobre esse livro. Enfim, dispensa apresentações? Dispensa, mas não quer dizer que não é bom a gente trazer o nosso ponto de vista. Bem, pensando no sentido de livros que me fizeram realmente assim a querer ler mais ainda, tem um livro que, gente, eu juro, eu tentei trazer outro autor, mas George Orwell venceu a batalha mais uma vez com a Revolução dos Bichos. Esse livro, ele se você por acaso, até tá a assinatura aqui na verdade da minha amiga que me deu esse livro, Ana Carolina Vertello, me presenteou com esse livro dela, e quando eu fui ler eu também fiz várias marcações nele,
Acho que eu não rabisquei esse livro. Não rabisquei ele, mas eu fiz várias marcações. George Orwell, na sua tentativa de explicar o que é socialismo, né, na verdade, ele faz explicar de forma acessível e compreensível para todas as classes de pessoas. Ele escreve esse livro. Então, o que eu gostei dessa versão aqui da Companhia das Letras é que ele vem com um prefácio que o próprio autor fez para a edição ucraniana em 1947. E eu gostei disso porque ele explica direitinho como que chegou a ter a ideia desse livro, por que ele escreveu esse livro, como que foi escrever esse livro, enfrentar todas as dificuldades de publicação que teve. É outro livro também que dispensa apresentações, mas e considero também um clássico. Mas eu trouxe também esse livro porque funcionou para mim e ele sai um pouco mais ainda dessa coisa não é nem um pouco sobre porque o 1984 ele ainda tem uma história de amor, sabe? Ele ainda carrega uma coisa entre o Winston e a Julia, um romance ali. Isso aqui, ele é um livro muito bom de ler, assim, que é uma fazenda e os bichos começam a tomar consciência da sua classe, do seu lugar ocupado e dos seus lugares ocupados nessa fazenda, e eles fazem uma revolução contra o seu fazendeiro e tomam a propriedade da fazenda para eles. Só que quem pensa ali, né, quem tá por trás da direção de tudo, são os porcos. A ideia partiu de um porco que tinha um pensamento social, só que esse porco morre e aí passa esse privilégio de pensar nas leis e na administração e tudo mais para os outros porcos, que começam a ter alguns privilégios e depois muitos privilégios que vai contra todas as leis que eles mesmos haviam estabelecido. Então, assim, é um livro que ele é uma pontada mesmo, assim, pra gente que é trabalhador, dá um negócio assim, né, no estômago de ler. Mas é um livro que ele também esclarece muito. Como historiador, eu diria que não é nem sobre a questão de socialismo, capitalismo, mas é um livro que fala sobre abuso de poder e é uma sátira, tá? Enfim, gente, então, gente, acho que caberia falar de outros livros, sim, mas para tentar realmente trazer uma coisa mais resumida, que não ficou resumida aqui, porque aqui pra mim tá dando 30 e tantos minutos, eu acho que eu vou cortar vários pedaços desse vídeo, porque também não precisa disso tudo. Mas assim, o que funcionou pra mim? Alguns livros que me entreteram muito, outros que me entreteram muito e me fizeram pensar, e outros que me fizeram pensar tanto que me entreteram com tantas reflexões. Acho que foi uma boa definição esse final. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E eu tô gostando de fazer esses vídeos, acho que eu quero continuar. Eu não sou a pessoa que lê 1000 livros em um ano. A minha lista que eu falei no outro vídeo, por exemplo, tem 12 livros, né? Pensando em 12 meses. Mas estou tentando voltar ativa aí no mundo da literatura, que é uma coisa que realmente prende meu coração, sabe? É uma coisa que realmente me desperta muita paixão, muito querer estar envolvido, saber sobre isso e enfim. Aceito dicas de conteúdos, coisas que vocês querem saber por aqui. Se vocês já tiverem lido esses livros também, queria muito saber a opinião de vocês sobre essas publicações. Então, gente, se inscrevam aí no meu canal, como diria todos os youtubers. Deixem seu like, entendeu? Nos comentários, sabe? Nem que seja um emojizinho, um negocinho, fique à vontade para comentar o que vocês quiserem. E se você me acompanhou até aqui, muito obrigada. Até o próximo vídeo.